Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações. Para ilustrar essa aula, eu trouxe um problema para a gente tentar fazer junto. Então vamos lá, vamos ler o problema com calma. O problema é o seguinte: Ricardo tem em seu bolso apenas moedas de 25 centavos e 50 centavos, um total de 31 unidades. Significa então que no bolso ele tem 31 moedas. Sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede o de 50 centavos em 5 unidades. A pergunta é: a quantia em reais que Ricardo tem no bolso? Resolver esse problema é muito simples, é um problema bobo. Mas a gente tem que agora acostumar a colocar uma incógnita para as coisas. Vamos pensar assim: o que significa exceder em 5 unidades? Significa que se a quantidade de moedas de 50 centavos for x, vamos chamar a quantidade de moedas de 50 centavos de x. X então vai ser a nossa incógnita, o que a gente quer descobrir. A quantidade de moedas de 25 centavos vai ser essa quantidade mais 5. Então nós temos agora uma expressão algébrica que dá a quantidade de moedas no bolso do Ricardo. Se no bolso do Ricardo só há moedas de 25 e de 50, o bolso do Ricardo tem, então, uma quantidade x, que é de moeda de 50 centavos, mais uma quantidade x mais 5, que é de moeda de 25 centavos. Eu sei que, somando essas duas quantidades, eu obtenho 31. O que acontece é o seguinte: nós temos, então, podemos somar essa quantidade x com essa quantidade x, igual nós vimos lá nas expressões algébricas. Então, tenho x com x, 2x mais 5, igual a 31. Aqui, nós temos uma equação do problema. Então, nós temos aqui a equação 2x mais 5 igual a 31. O nosso objetivo é resolver essa equação, porque resolvendo essa equação, eu descubro quantas moedas eu tenho de 50 centavos, quantas moedas eu tenho de 25 centavos, e com isso eu descubro a quantia em reais. Mas vamos aprender algumas coisas novas. Essa equação que está aqui, nós temos dois membros, esse que está à esquerda e esse que está à direita. Então o membro que a gente vai chamar é o seguinte, ó. Antes da igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro. E após a igualdade, eu tenho aqui, ó, o segundo membro. Muito bem. Aí agora eu vou dizer o seguinte: essa equação é uma equação do primeiro grau, e a gente está chamando essa equação do primeiro grau de equação do primeiro grau na incógnita x, porque eu usei x como valor a ser descoberto. Então, o que vai ser uma equação do primeiro grau na incógnita x? Uma equação do primeiro grau na incógnita x vai ser toda equação do tipo mx igual a um n. Esse m e esse n podem ser quaisquer números racionais. Esse m, que é o que multiplica x, vamos colocar diferente de zero. Muito bem. Agora vamos pensar no seguinte: nesse problema, faz algum sentido essa quantidade x, que é a quantidade de moedas de 50 centavos, ser um número negativo? Não, não faz sentido. Também não faz sentido essa quantidade x ser um número do tipo raiz de 2, raiz de 3. Não faz sentido também essa quantidade de moedas ser um número como 1/3, 1/5. Então, para isso, nós vamos falar que nas equações nós temos um conjunto chamado universo e um conjunto chamado verdade. Vamos definir esses conjuntos, me acompanha. Como eu disse, eu estou em busca de encontrar a solução da equação. E a solução da equação vai receber um nome interessante, vai chamar raiz da equação. Para
para falar em raiz, eu preciso falar do que é o conjunto universo. Então, o conjunto universo são todos os valores que a incógnita pode assumir. Então, olha lá, no problema anterior, faz sentido que o nosso conjunto universo, já que é a quantidade de moedas, seja o conjunto dos números naturais. Agora, o que vai ser o conjunto verdade? O conjunto verdade são os valores do conjunto universo, que atribuídos à incógnita tornam a equação verdadeira. Bom, então pelo que eu entendi é o seguinte. Eu represento então aqui o conjunto universo e o conjunto verdade como um subconjunto do conjunto universo. Esse subconjunto, os elementos dele são os elementos que tornam a equação verdadeira. E esses elementos que tornam a equação verdadeira, nós vamos chamar de raízes da equação. Então, resolver aquela equação do problema anterior é descobrir quais são, na verdade, como aquele problema só tem uma solução, qual é a raiz daquela equação. Vamos voltar lá e tentar fazer juntos. Aqui é muito simples, ó. 2x mais 5 igual a 31. O que a gente está procurando? O dobro de um número somado com 5 igual a 31. Bom, se o dobro do número somado com 5 tem que dar 31, o dobro desse número é 31 menos 5. E 31 menos 5 é 26. Então a gente está procurando o seguinte. Qual número cujo dobro é 26? O número cujo dobro é 26 é 13. Nós fizemos isso, sim, mentalmente, de propósito, sem escrever. Nós escrevemos aqui, ó, encontramos o x igual a 13. Então, já sei que eu vou ter 13 moedas de 50 centavos e a quantidade de moedas de 25 é 13 mais 5. E 13 mais 5 é 18. Com isso, agora, eu já sei quanto que eu tenho de dinheiro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre equações. Bom, agora que a ideia de equação já está bem clara na sua cabeça, vamos com uma definição formal. Então, uma equação definida de maneira formal é o seguinte. Uma equação é uma sentença matemática aberta que apresenta a relação de igualdade. Aí, se você lembra, na nossa aula anterior, lá no cálculo algébrico, nós falamos sobre as sentenças abertas. Só você dar uma olhadinha. Agora nós vamos falar o seguinte. O que são equações equivalentes? Essa ideia vai ser muito importante para a gente. Equações são chamadas equivalentes quando, em um mesmo universo, apresentam o mesmo conjunto verdade. Então, quando eu tiver lá o mesmo universo definido e eu conseguir várias equações que têm a mesma solução, essas equações são chamadas equações equivalentes. Vamos pegar um exemplo aqui. Bom, o exemplo que eu peguei é do problema anterior, que é bom que a gente apresenta a solução que nós só discutimos. Então tá lá, x mais 5 igual a 31. Essa equação é equivalente a essa, ó, 2x mais 5 igual a 31. Que é equivalente a essa aqui, ó, 2x igual a 26. Que é equivalente a essa, x igual a 13. Quando você chega nessa aqui, você solucionou o seu problema. Você está dizendo o seguinte, 13 é raiz da equação. Então, 13 é raiz dessa, é raiz dessa, é raiz dessa, é raiz dessa. Por isso que as equações são equivalentes. E, por fim, a gente pode descobrir quanto o Ricardo tinha no bolso. 13 moedas de 50 centavos. Então, vou fazer a continha, 13 vezes 50 centavos dá R$ 6,50. 18 vezes 25 centavos, 18 vezes 25 centavos dá R$ 4,50. Então, o que ele tem no bolso em reais? Essa soma. 6,50 mais 4,50. Isso é fácil. Você tem aqui essa soma,
que é 6,50 mais 4,50, igual a 11 reais. Já dá para almoçar. Um abraço.